Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje vamos de série, ó, que a gente chama de cabeção, assim, tipo xadrez. Alguém gosta de xadrez? Não entendo nada, gente, só um spoiler. A gente vai falar de O Gambito da Rainha. É, fala de xadrez. O que tem a ver? O que tem a ver que quem entende de xadrez já saberia que o Gambito da Rainha é uma jogada. Eu nunca imaginei isso. Mas eu tive que assistir a série para entender, né? E vamos chamar o Daniel para falar um pouquinho mais dessa série. Olha, eu até gosto de xadrez, mas eu também não sabia que era uma jogada. O Gambito da Rainha é uma jogada do xadrez, né? Porque a gente simplesmente gosta um pouco ali de xadrez. O Gambito da Rainha é uma série, mas olha, muito curtinha, gente. Olha, 7 episódios. 7 episódios, uma temporada, 7 episódios. É um drama de 2020, direção de Scott Frank. Ela é ambientada na década de 60, quando Elizabeth é uma órfã que quando perdeu a mãe foi parar em um orfanato, e aí o filme mostra ela prodígio no xadrez, luta também contra os seus vícios, enquanto enfrenta os maiores enxadristas do mundo. É uma série curta e emocionante, Tati. É emocionante, é muito boa. E como ela é curtinha, a gente assiste rápido, dá para maratonar, ela é muito boa. E antes de falar um pouquinho mais, vamos rodar a nossa vinheta. Gente, o Gambito da Rainha. Como eu falei, entendo nada de xadrez, nada, nada, nada. Nem de jogo da dama não entendo muito. Imagina de xadrez, né? Sei o básico. O básico da dama, né? Do xadrez, não sei. Ninguém nunca teve paciência de me explicar. E daí a gente assiste o filme e fala, gente, melhor nem saber mesmo, né? Porque tem que estudar muito, né? É um negócio que tem que estudar bastante, tem que gostar. Mas a gente começa ali aquela história dos órfãos, né? Ali num orfanato. E aí a gente começa a nossa análise espiritual ali, né? Ah, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a questão de órfãos e tal, a gente falou com o Cris aqui no nosso canal. Então eu vou deixar aqui para vocês, não sei se é aqui, se é aqui, o cartãozinho para quem quiser, clica e vê aí a entrevista que a gente falou com o Cris. Bom, espiritualmente falando, né? Por que que algumas pessoas são órfãs? Por que que algumas pessoas têm que passar por essa dificuldade, né? De abandono, ou suposto abandono, né? Ou a sensação de abandono e ficar num orfanato e tudo mais, né? Lembra que a gente tem várias existências, então a gente não sabe o que a gente fez nas existências passadas, mas muitas coisas que a gente passa, principalmente se são coisas assim fortes, que vão abalar a nossa vida num contexto inteiro da nossa vida, então são coisas que a gente tinha que resgatar de uma vida passada. Então, talvez, somente talvez, porque cada caso é um caso, talvez essa pessoa tenha abandonado alguém, ou tenha feito alguém sofrer muito com o abandono de outra pessoa, né? Tenha provocado um sofrimento muito grande nessa questão familiar de alguém. Então, nessa vida, ela teve que passar por isso. A gente fala, mas não é justo e tudo mais. Quem somos nós para saber o que é justo, não é? Porque a gente não sabe o que a gente fez na vida passada. E dessa vez, essa pessoa vem inteligente, vem guerreira, vem cheia de saúde, ou vem uma pessoa super boa e a gente fala, ela não merecia passar por nada disso. Então, se ela veio uma pessoa super boa, que bom, ela conseguiu superar todas essas dificuldades, né? Ou ela conseguiu aprender com essas dificuldades. E então, nesse vídeo, nesse filme, ou nessa série, a gente acaba aprendendo também um pouco com essas dificuldades que ela passa, a gente sofre junto ali, né? Uma criança que ela é diferente das outras, ela tem
ali aquela questão do bullying também, né? Mas ela tem a questão de ser diferente, ela não se adapta a muitas coisas no orfanato. E com essa dificuldade de adaptação, ela começa a se descobrir e descobrir que ela gosta de coisas diferentes, até que ela descobre, né, o xadrez, né, Daniel? Sim, olha, é aquelas coisas, né, Tati? Você vê, você vai, tem ali, por isso que é aquilo que a gente fala muito aqui no canal, são oportunidades. Ficou órfão, está ali dentro de um orfanato, qual é a oportunidade? Você vai poder ficar se lamentando? Se você pode. Se você achar que é isso que tem que fazer, pode. Mas não. Quando você se redescobre, quando você busca algo bom e positivo nisso, as coisas acontecem. O que aí vai? Olha, ela vai bater o aparador do porão, simples, ela vai limpar ali, né? Bater o aparador lá da lousa do porão, e aí o que ela encontra? Aquilo que ela vai levar para a vida toda, o xadrez. O senhor ali jogando sozinho o xadrez ali, sabe? E aí o que acaba acontecendo, né? Ela acaba se apaixonando por aquilo ali. É um jogo, como a Tati disse, né? Para muita gente ali complicado, mas para quem ama o xadrez e conhece a prática, vai mergulhar, né, no personagem. E, apesar de ter uma infância sofrida, solitária, ai, Tati, é aquilo que a vida sempre nos oferece, né? Ela encontrou pessoas que a ajudaram, né, Tati? Exatamente, né? Sempre encontramos pessoas no nosso caminho, algumas pessoas que não são muito boas, ela encontra ali também no orfanato, né? Mas ela encontra ali também pessoas que são boas, pessoas que resolvem ajudá-la. E o que podia ser só um passatempo, o que podia ser só um jogo para ela, virou uma obsessão, né? Se a gente for pensar assim. E era, na verdade, essa obsessão, no caso dela, foi algo onde ela podia se agarrar. O que ela podia fazer no orfanato? No que ela podia progredir no orfanato? Não tinha nada ali para ela. Então, ela começou a estudar aquilo. Aquilo fazia bem para ela. E ela conseguia, ela tinha uma mente em que ela conseguia visualizar as casas, ela conseguia visualizar as jogadas. Antes, ela tinha uma mente muito estratégica e ela conseguia, né, pensar nas jogadas, né? O xadrez ele é complexo por causa disso, por causa de vários tipos de jogadas, o que que você pode fazer, o que que você não pode. E daí ela conseguia pensar, ter essa mente estratégica o tempo inteiro. Então ela nem dormia direito, né? Ela dormia pouco, porque ela ficava ali visualizando as pecinhas, né? Bom, com tudo isso, a diversão dela e o passatempo dela era pensar no xadrez, né? E esse xadrez, com essa obsessão, virou um objeto de estudo. E quando a gente se dedica, né, quando a gente persiste em alguma coisa que faz bem pra gente, quando a gente persiste em alguma coisa que faz mal, também é assim, né, gente? Aquilo cresce. E quando a gente persiste em alguma coisa que faz bem, também isso cresce. E ela começou a perseguir esse sonho. E ela descobriu que existia formas de viver com isso. Na verdade, ela conseguiu descobrir que existiam ali campeonatos de xadrez. E por que não participar de um campeonato, já que eu sei, já que eu gosto? Né? A gente pode perder, a gente pode ganhar, mas a gente vai aprendendo, né? Cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer coisas diferentes. E ela começa com esse apego dela aí, descobrir cada vez mais esse mundo do xadrez e que ela poderia competir e ganhar alguma coisa com isso. Claro que com algumas dificuldades, né, Damião? Olha, sim, aí é das dificuldades, a gente vai também comentar um pouco aqui, porque é uma história muito bem contada, né? E é um tema pertinente para os dias atuais, né? Tem ali abandono, tem o abuso das substâncias químicas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tem a desigualdade de gênero. Gente, aí olha, você vai perceber isso, né? Porque ela coloca aquilo que a Tati estava dizendo, toda a sua força interior
para vencer as etapas de obstáculos e se destaca no universo. Olha, aí até isso a gente vai perceber, em que as mulheres não alcançam o mesmo destaque que os homens. Olha, tem isso aí também, isso no xadrez, né? E o xadrez é aquilo que a gente também vai percebendo na série, né? Ele não depende apenas do talento natural. Ele existe, ótimo, mas também tem muito estudo, tem muita prática, tem muita dedicação. E aí você vai olhando e falando, puxa vida, que lindo essa oportunidade. É aquilo que a Tati estava dizendo. As pessoas, quando se dedicam ao xadrez, aí elas vão estudar, ou jogadas, vão estudar ali os comportamentos. E isso é muito lindo, né? De você ver, e isso a gente traz para a gente, para a vida da gente, né? Essas oportunidades, né? De estudar, o quanto isso é importante, né? E aí tem mais, né? Tem uma parte que é muito, muito legal, né? O responsável, né, Tati, por apresentar aquela órfã, é justamente quem? Um zelador do local, um senhor inteligente, é ali, é rabugento no primeiro momento, em que acaba tornando-se uma das pessoas mais especiais da vida dela, que faz questão de mencioná-lo e agradecê-lo em todos os momentos de sucesso, né, que ela tem. Sabe, é aquele zelador que ofereceu a ela a oportunidade do xadrez. E ela não esquece disso o tempo todo. Agora, complicada essa história das mulheres não terem o mesmo destaque ali que os homens no xadrez, hein, Tati? E, Damião, isso aí vai para muito em todas as áreas. Rende muito essa história de que a mulher não tem espaço e ainda hoje não tem espaço, né, para muita coisa. E a gente ainda vai falar aqui mais dessa coisa do papel da mulher. Quando o Damião fala assim, porque dela persistiu, ela foi estudar e tudo mais, né? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente vai estudar e tal. Isso, gente, serve para qualquer área, para qualquer área. Quando ele falou dela, eu lembrei muito da fala do Oscar Schmidt. Vocês lembram do Oscar, né, gente? Basquetebol, né? Cestinha, nosso maravilhoso Oscar. Então, ele falava muito, fala ainda, né, disso. Ele falava, não é que eu sou bom, nasci bom, é que eu treinei muito. E para eu chegar onde eu cheguei, de toda hora ver a cesta fazer cesta, ele falou, eu treinava junto com o pessoal, mas quando o pessoal ia embora, eu continuava treinando, ainda mais 100, 200 arremessos. Então, quando a gente quer e a gente persiste, isso pode ser em qualquer área. Estou falando de esporte, que é uma coisa que eu amo, mas isso pode ser em qualquer coisa. Então, a gente pode pegar os livros e estudar muito um assunto que a gente quer. Tive um professor que ele falava para mim, quando você quer saber muito sobre um assunto, você tem que ler pelo menos 10 livros sobre aquele assunto. Leia 10 livros sobre esse mesmo assunto que é o que você quer, e daí você já vai ter uma base formada de várias visões e você vai saber do que se trata, por mais que algumas informações sejam divergentes. Então, ela fez isso, ela estudou aquele tema. E isso a gente pode fazer com o espiritismo, a gente pode fazer com a psicologia, com a comunicação, com a engenharia, com a matemática, com o esporte, com qualquer coisa. Se a gente quer muito alguma coisa, vá atrás e estude. O estudo é sempre a base, né? Estudo e prática. Porque também ficar só na teoria, será que vai dar certo? Então, isso é uma das coisas que eu queria comentar do que o Damião falou. Uma outra coisa, né, é a questão do exemplo, né? O zelador ali, que foi uma pessoa mais carrasca ali no começo, tipo uma menininha, né? Depois foi a pessoa que mais deu apoio, que ela sempre falou, olha, começou, né, com ele e deu essa valorização a essa pessoa, né? Esse poder da gratidão, agradecer essa pessoa. E isso é uma coisa que eu também levo muito comigo, né? Não sei vocês, se vocês levam isso com vocês, mas tem pessoas que me ajudaram e que nem sabem que tiveram essa minha visão, assim, sabe? Do quanto elas me ajudaram a fazer algumas coisas. Eu tenho chefes antigos chefes, que me ajudaram de uma forma que eles nem sabem o quanto eles me transformaram por causa de uma frase, ou por causa de uma atitude.
sabe? E eu até hoje agradeço por eles estarem no meu caminho. E essa coisa de falar, ai, mas o cara nem era muito simpático, nem era muito carrasco e tudo mais, eu sempre gostei muito dessas pessoas. E sempre me dei bem com essas pessoas. E que a gente fala assim, ah, mas você prefere o chefe tal ou o chefe tal? Eu falava, ah, o chefe tal. Ai, mas ele é mais durão, ele é mais mão fechada, ele é mais não sei o quê, ele é mais fechado, né? Dá mais bronca, não sei o que. Não sei, eu prefiro ele. Porque ele é mais direto, porque ele já fala, porque ele é mais, né? E o outro já é mais bonzinho, não vai me falar, não. Quando eu queria alguma coisa, ele era mais bonzinho, claro, né? Mas quando eu queria um desafio, eu ia no outro, que não era tão bonzinho, mas ele me ensinava mais. Ele me falava o não na minha cara e falava por que que ele estava me falando não. E aí, essas pessoas, quando eu falo de pessoas boas e pessoas difíceis na nossa vida, é isso. Porque às vezes essas pessoas difíceis ensinam a gente através de um momento não tão fácil, ou seja, um não na nossa cara, ou tratando a gente mal e depois a gente fala, ai, eu tinha raiva dele, mas por causa disso eu aprendi isso, a não ser assim, 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 assim. Então, é quando eu falo do aprendizado, né? A gente vai aprendendo com as pessoas. E nessa trama de aprender com as pessoas, ela aprende com esse senhor, mas também aprende com a vivência dela, dessa própria discriminação aí que o Daniel falou. Ela era uma mulher no meio de muitos homens. E por que não esta mulher? Sabe? Agora eu vou provar que a mulher também pode, né? E ela provou isso. Ela falou, não, mas eu sou melhor que eles. Eu quero jogar com o melhor. Eu quero jogar com o melhor do mundo. Ah, não, mas você é uma mulher. Não, 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 não. Não, ah, mas você é novata. Tá bom, mas eu quero jogar com o melhor. Vamos ver se ele é melhor mesmo. Né? E foi entre perder e ganhar que ela aprendeu. E que ela provou que não é o sexo que faz a pessoa melhor, né? Que é o estudo, que é quem ela é, que é esse ser que é forte. E não importa se é homem ou se é mulher. Né? E, na verdade, a mulher vai estar onde ela quiser, em todos os lugares, dentro de pouco tempo aí. A gente já está ganhando um espaço para isso, porque não existe isso de ser melhor porque é homem ou porque é mulher. Não existe. Né? Então, apesar dessa dificuldade, ela conseguiu superar isso, e a gente tem também a questão da família, né? Ela sofreu um abandono, de repente ela foi para um lar desestruturado, né, Damião? Ela conseguiu uma família que aí ela pôde sair, né, do orfanato, sair de lá, seguir uma vida, e aí aquilo, né? Ela queria, às vezes você pensa e fala, pronto, agora que eu sair daqui, eu vou conseguir realizar, vou conseguir jogar xadrez. Não, aí você pega uma família complicada, um desafio também maior, mas aí é aquilo, né? A vida vai oferecendo oportunidades. Aí você vai numa banca de jornal e vê aquelas coisas das revistas de xadrez, a vida te oferecendo. E aí, aquilo que também me chamou muito a atenção, né, Tati? Me chamou demais. Quando eu assisti o Gambito da Rainha, me chamou muito essa nova família desestruturada ali, aí os vícios, né? As más inclinações. É aquilo que a série traz, e aí é uma reflexão que eu acho linda essa oportunidade da gente aqui também no canal da Tatiana Benítez, aqui no YouTube, comentar um pouco sobre isso, né? Porque é aquela história, né? Quando a mãe dela, né, a mãe adotiva, a mãe é viciada, né, em álcool, e aí aquela frase simples que ela coloca no filme, né? Bebe um golinho. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Isso é aquela velha história que é um grande dilema. É tão bonito, né? As pessoas acham bonito colocar, né, uma adega dentro de casa. Porque fica bonito. Só que você não sabe, né, a existência daquele ser que está ali como filho, sabe? E que para e fala, toma só um golinho. E ali aquele golinho é o início, né, de um grande vício. E ela acaba se entrando nessa história, e isso acaba tendo, né, a gente podendo lembrar, né,
de trabalhos, por exemplo, as virtudes e os vícios, está no Livro dos Espíritos, na questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Até a 906, né? É repreensível aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece o que faz. Das paixões, na questão 909, sabe? Então, esse tema, né, das pessoas entrarem, né, nos vícios da bebida alcoólica, é uma coisa que me chama muito a atenção, né? Porque às vezes é aquilo, né? É uma porta que se abre, né, Tati? Eu, exemplo, aquelas histórias, né? Eu não bebo nada, não bebo nada de alcoólico, então tem uma tranquilidade nisso, mas a gente acaba percebendo, né? Os trabalhos tão lindos, né, como do Alcoólicos Anônimos que realizam, porque é aquilo, né? O que é importante, né? A gente também, de novo, aquilo que a gente fala muito aqui no canal, a gente não pode apontar o dedo e condenar, porque o alcoolismo é uma doença, né, Tati? É uma doença e precisa de cuidados, como qualquer outra doença. Então, são pessoas que precisam de apoio, né? Precisam de apoio psicológico, de apoio moral, de médicos, de medicina. Então, a gente precisa pensar também como auxiliar essas pessoas. E nessa questão dos vícios, né, do álcool, ela se deixa levar por isso, né? É algo de influência da própria mãe, né, da mãe adotiva. Então, imagina, quando a gente fala, né, da questão familiar, da questão dos exemplos, é isso que a gente leva. Então, ela já passa por muitas dificuldades por causa do pai, que não é presente, que abandona, aí é um segundo abandono e tudo mais, é uma parte que ele não é presente na vida dela, então já é uma situação complicada e ela só fica com a mãe. E a mãe, no que ela pode, né, no carinho que ela pode dar ali naquele momento, a atenção que ela dá é com a bebida. Então, os exemplos que a gente dá para os filhos. E ela segue isso, e ela sofre muito com isso, ela perde muito com isso, né? Assim como todas as pessoas que acabam com algum vício, né? É, o Damião falou aqui, não bebe, eu também não bebo, mas eu lembro de uma fala do Divaldo, e o Divaldo falou assim numa reportagem, que ele não bebia e que ele ouvia muitas pessoas falando que, não, eu não bebo, mas eu tenho em casa para servir para as pessoas que vão para minha casa. E ele falava, mas por quê? Se você não bebe, justamente porque você sabe que isso faz mal para você e faz mal para os outros, por que você serve para os outros que você quer bem alguma coisa que faz mal para eles? Então, eu acho que algumas coisas servem para a gente refletir, né? E eu falei, poxa, que legal isso, né, que o Divaldo falou, porque algumas pessoas pararam para refletir depois dessa frase, né? Se você não toma porque você acha que para o seu corpo isso é melhor, e porque isso te faz mal, para o outro também isso também faz mal. Então, por que você vai fazer uma pessoa se intoxicar, né? Ou não ficar tão bem dentro da sua própria casa? Então, não sirva isso para as pessoas dentro da sua própria casa. Então, olha só, nessa situação do Gambito da Rainha, né? Ela passa por muitas situações ruins por causa da bebida, né? Por causa desse vício. Então, as pessoas que se entregam aos vícios, né? Porque, não porque elas querem, né? Mas porque é um vício, porque é uma doença, acabam se prejudicando muito. Não só na sua saúde física, mas também na questão social. Ela perdeu muito na questão social, na questão de trabalho, né? Então, perdeu algumas oportunidades por causa da bebida. Então, tudo isso faz com que a gente também reflita um pouco sobre os nossos atos. A gente tem o nosso livre-arbítrio, né, gente? A gente tem o nosso livre-arbítrio. A gente precisa usar, mas a gente precisa usar ele da melhor maneira, né? Nem sempre a gente utiliza muito bem, né, Daniel? É verdade, é muito isso, né? É o nosso livre-arbítrio, é aquilo. Não, se a gente for parar, e você vai parar e falar, onde é que tem, o que a doutrina espírita diz, né?
A gente tem o livre-arbítrio, né? Que é a possibilidade do indivíduo de agir conforme seus próprios desejos e decisões. E aí aquela responsabilidade, né? A responsabilidade dos pais, né? Isso que a Tati estava dizendo agora, que lembrando de Divaldo, para que você vai querer servir alguma coisa que não te faz bem para as pessoas que vão na tua casa? Ah, porque fica bonito. Meu filho, se aquele ser que chegou para vencer exatamente essas barreiras, essas provas, e aí você vai ter isso dentro de casa. Aí eu vou me lembrar dos Alcoólicos Anônimos, né, que eles têm uma frase, né, nas salas deles, que é: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras, né, Tati? Isso está no Alcoólicos Anônimos e também no Narcóticos Anônimos, né? A mesma frase. E a gente tem essa série que mostra pra gente a questão da persistência, né? A questão de passar por cima dos obstáculos, por mais que a gente veja que está difícil, mas persistir, persistir no que a gente quer, no nosso sonho, batalhar pelo que a gente quer, mas estudando, indo atrás das coisas que a gente quer. Não adianta, ninguém vai bater na nossa porta e falar: olha, eu trouxe para você aqui um prêmio, né? Ela ganhou todos os prêmios porque ela estudou muito, ela trabalhou muito, ela batalhou muito por tudo aquilo que ela conseguiu. Então, é uma série curtinha, bem gostosa de ver. Tem algumas cenas ali que a gente para pensar ali o que fazer nessa situação. Que triste ver uma pessoa naquela situação, mas também a gente vibra a cada vitória que ela tem e faz parte da gente querer o bem do próximo ali, né? Vibrar com a emoção do outro. E assistam, gente, assistam porque vale bastante a pena a gente aprender também com essas situações que são difíceis, cheias ali de obstáculos, para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos. E quando a gente vê que alguém consegue, por que não a gente também, né? Então, convido você que já ficou até aqui até agora, dá o seu like aqui nesse vídeo, convido vocês a seguir o canal. Toda semana a gente tem aqui uma vasta programação e de sexta-feira a gente tem aqui essa análise espiritual dos filmes, das séries, dos desenhos e do que mais você quiser mandar pra gente de sugestão. Manda aqui sua sugestão e se você assistiu o Gambito da Rainha, põe aqui sua opinião, o que você achou, tá bom? Sexta-feira a gente tem mais. Espero vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.